Ô, Tabata, falando nessa história da democracia, ontem saiu uma decisão que tem a ver com. Eu sei que é um assunto muito delicado para você, que é aquela fala de Pablo Marçal a respeito do seu pai, né? E o Ministério Público entendeu que realmente você foi atacada, foi prejudicada. O Pablo Marçal foi denunciado ontem, inclusive essa denúncia, né, na segunda-feira, na verdade, pelo Ministério Público de São Paulo, justamente por aquelas declarações feitas contra você durante a campanha eleitoral em São Paulo. Segundo o Ministério Público, Pablo Marçal atribuiu a Tabata um fato falso, né? O suposto abandono do pai dela em leito de morte. E ele fez isso, segundo o Ministério Público, com a intenção de prejudicar a imagem da Tabata perante o eleitorado paulistano. Isso foi durante uma entrevista que ele deu no processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, e o Ministério Público entendeu que aquilo foi prejudicial à Tabata. Queria saber como é que você recebeu essa decisão, Tabata. Você se sente vingada, justiçada diante dessa decisão do Ministério Público? O que você espera disso? Fabiola, o que aconteceu nesse episódio é das coisas mais sujas que eu já vivi na política brasileira. E olha que, infelizmente, há muitos anos vem tentando, algumas pessoas vêm tentando usar todo tipo de sujeira para me desestabilizar, para me fazer desistir, para me atacar, porque foram derrotadas em alguma questão. Primeiro que Pablo Marçal mentiu. Eu perdi, sim, meu pai para as drogas e para o suicídio, e acho que aqui vale, inclusive, uma palavra para as pessoas que passaram por isso também. O suicídio é uma consequência de uma doença. Não tem nada a ver com a força de vontade da pessoa, com o carinho que a família dá. É uma doença. A doença é como um câncer, mas que a gente ainda não consegue tratar, porque a gente não consegue ter uma conversa séria e humana sobre saúde mental e sobre transtornos mentais. Meu pai era dependente químico, era alcoólatra, era bipolar e ao longo de toda a sua vida nunca conseguiu uma internação pelo público. Nunca teve um braço estendido. E aí, quando o Marçal, fazendo sujeira em cima dessa que é a maior dor da minha família, inventou uma história descabida, que na sequência foi desmentida, de que eu teria ido para os Estados Unidos e largado meu pai para morrer. Eu nunca tinha pisado nos Estados Unidos até o dia da morte do meu pai. Estava, inclusive, em São Paulo com o meu pai nesse dia que é o pior dia da minha vida. E aí, quando ele fez isso, ele atacou não só a minha honra, mas a honra da minha família. E o que eu fiz naquele momento foi defender o meu pai, que é um dos homens mais brilhantes que eu já conheci, que é o grande responsável por eu estar aqui, uma das pessoas que eu mais amo e que até hoje me guia, defender a minha família e apontar a covardia e o crime de um homem criminoso e covarde que a gente sabe que o Pablo Marçal é. Então, essa foi a minha resposta e essa vai seguir sendo. Podem dizer o que quiserem, mas a honra da minha família ninguém ataca. O que o Ministério Público trouxe, e sendo muito sincera, nessas coisas a gente não faz conta. Eu não tinha olhado por esse lado. É que tudo isso que o Pablo Marçal fez foi porque ele queria dizer para as pessoas que eu não teria condições de cuidar da cidade, que eu não era capacitada, que eu não era humana, que eu não conseguiria fazer isso. E aí, sim, é claro que você tem um impacto negativo. Porque Pablo Marçal, inclusive, essa é uma ação que eu movi contra ele, montou uma máquina suja na rede social, com financiamento ilegal, sabe-se Deus de onde veio esse dinheiro, para difamar os outros. Então, infelizmente, a capacidade do Pablo Marçal de propagar essa mentira foi muito maior do que a minha capacidade de desmenti-lo. Então, sim, existe um impacto que ele calculou eleitoral. E aí é isso que o Ministério Público aponta, e o meu único desejo é que a justiça seja feita nesse caso, em todos os outros crimes que ele cometeu, e um compromisso de seguir defendendo a honra do meu pai e seguir lutando para que a gente tenha tratamento de saúde mental para todo mundo que está sofrendo. Porque não falar sobre isso não é uma escolha. Enquanto a gente tratar saúde mental, depressão, ansiedade, dependência química, com preconceito, com sujeira, com acusação, a gente vai continuar perdendo as pessoas, como a gente infelizmente perde todos os dias. Ô, Tabata, Deputada, a gente nessa curta... Perdão, Fabiola. Não, é porque, na verdade, ela está falando, aliás, meu sentimento, né, para você, Tabata, porque eu sei o quanto é difícil, mas eu tinha que te perguntar isso porque essa decisão saiu ontem. Esse crime que está sendo apurado até de Pablo Marçal, o Ministério Público fazendo essa denúncia, não tem a ver
necessariamente com crime digital, só que esse é um assunto extremamente importante no nosso país e eu sei o quanto isso te preocupa. O Pablo Marçal é o influenciador digital e várias das questões também estão sendo investigadas relacionadas à atuação dele pelas redes. Muitas coisas que são feitas nas redes também estão sendo alvo. Ontem a gente tinha uma operação sobre isso. Ontem a gente falava aqui no Brasil da nossa fragilidade, principalmente de crianças e jovens. A gente teve recentemente o caso dessa menina no Distrito Federal de 8 anos que morreu depois de participar de um desafio das redes sociais. O que o parlamento brasileiro pode fazer para dar uma resposta ao Brasil para essa quantidade de crimes e mortes que acontecem no nosso país por causa de crimes que são feitos nas redes, Tabata? Fabiola, eu fiquei de coração partido quando eu li essa notícia ontem. Uma menina tão jovem, tão pequena, e mais uma vítima. E eu descobri um dado ontem que eu não sabia, que a gente sabe que nos últimos anos, pelo menos 50 crianças e adolescentes vieram a óbito, perderam sua vida por conta desses desafios estúpidos que a gente tem na internet. E eu venho me aprofundando sobre isso já há algum tempo, trazendo até um exemplo da campanha. Eu fui vítima de uma série de vídeos pornográficos nojentos que foram criados com IA, inteligência artificial, usando o meu rosto, mais uma vez para quê? Para dizer que eu não poderia ser prefeita. E aí, quando você começa a estudar, você vê que crianças e mulheres são alvos constantes, além de idosos. E tem uma rede, Fabiola, desde o golpe que é dado no idoso, ao aumento da pedofilia, que é o crime mais nojento que existe, na minha opinião, nas redes sociais, histórias e reputações de mulheres que são destruídas, muitas vezes com vídeos fakes. Então, assim, esse negócio tomou uma proporção. São os ataques às escolas que a gente viu aqui em São Paulo, em Suzano, aqui na capital, que foram planejados em redes sociais. É aquela pessoa em situação de rua que foi assassinada com fogo por um movimento planejado na rede social. Tem essa série Adolescência Agora. Então, enfim, eu não consigo falar sobre tudo aqui, mas eu estou muito preocupada. E aí eu tenho uma mensagem que eu queria compartilhar com todo mundo que nos acompanha. Rede social não é lugar de criança. A gente aprovou uma lei no Congresso para proibir o uso do celular nas escolas. Eu venho trabalhando há anos para trazer algum nível de responsabilidade, de compromisso das plataformas que permitem sim pedofilia, permitem sim que esses desafios estúpidos aconteçam. Nossas crianças, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe trancava a gente dentro de casa para a gente ficar seguro. Hoje em dia, a casa, o quarto, pode ser um lugar mais inseguro. Então, de concreto, o que é que eu estou propondo? Eu estou há alguns meses coletando assinaturas para que a gente tenha uma CPI, que é uma comissão de inquérito parlamentar para quê? Para a gente poder investigar e responder algumas perguntas. Primeiro, esses crimes estão conectados. Essa é uma coisa que diversos policiais e até membros do Exército vêm me alertando. A segunda coisa, quem é que está financiando? E a terceira coisa, por que as plataformas não estão fazendo nada, especialmente para que as crianças estejam mais protegidas? Existe um entendimento hoje da esquerda à direita, já são quase 100 parlamentares que assinaram esse pedido de CPI para que a gente investigue esses crimes digitais e possa atualizar a lei, ir atrás dos criminosos e fazer com que as redes, o ambiente digital seja mais seguro. Inclusive, eu tenho um compromisso do presidente Hugo Mota de que essa CPI vai ser instalada.